Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo você vai aprender 3 coisas importantes sobre o Tribunal de Cristo. Afinal de contas, o que é isso? Quem vai passar pelo Tribunal de Cristo? E o que o Tribunal de Cristo vai julgar? Será que são nossos pecados? Vem comigo e vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então direto ao ponto. O que é o Tribunal de Cristo? Bom, vamos lá. O Tribunal de Cristo, no original grego, ele é chamado de bema, né? É uma palavra transliterada do grego para o português. O que é a transliteração? É um método usado para converter caracteres ou sons de um idioma para outro, com base na sua semelhança fonética. Então, o Tribunal de Cristo, que é citado explicitamente em 2 passagens do Novo Testamento, e implicitamente, vamos dizer assim, em outras várias passagens, o que significa bema no grego. Então ele nos dá a ideia de uma plataforma erguida para tratar de assuntos familiares, ok? Então é muito interessante isso, porque a gente lê o texto lá de 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Paulo vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Já temos um vídeo aqui no canal que vai falar para você sobre o medo da morte e um outro segundo vídeo que vai falar sobre a salvação. Não é isso? Eu vou deixar aqui para vocês o card, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas é importante isso aqui, por que Paulo trata dessa forma? Na questão de ignorantes e que não têm esperança? Justamente por quê? Porque a morte, para aqueles que creem, é uma passagem para ter um encontro com o Senhor no paraíso, ok? Então ele continua dizendo no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quando por ocasião, então, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então vai ocorrer esse fato. Todos os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são esses mortos? Todos aqueles que têm a vida de Deus, desde Adão até quando o Senhor voltar. Após esse evento, os que estiverem vivos nessa época serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares.
O que é esse encontro? É o tribunal de Cristo. Isso vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda e, posteriormente, o estabelecimento do seu reino milenar aqui na Terra. Nós já falamos isso aí no nosso último vídeo. Então, o tribunal de Cristo, ele é comparado às bodas. O que são as bodas? Uma grande festa de casamento. Então nós temos uma passagem muito interessante lá em Mateus 22, versículos do 1 ao 14. Depois você anote, pegue sua Bíblia e dê uma lida. Mas nós vamos nos ater aqui ao final dessa história. Então vamos lá para o versículo 11. Você vai notar que no capítulo 22 de Mateus, ele está contando nada mais nada menos que toda a história desde o Velho Testamento. Está contando também a história do Evangelho. Então ele está falando que os convidados que não eram dignos eram os judeus, que o rejeitaram. Como a palavra de Deus diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está escrito lá em João. Né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui em Mateus 22, 11, olha o que está escrito. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, dê uma olhadinha no nosso último vídeo, que está falando sobre reino de Deus versus salvação. Versículo 12, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por que que esse servo emudeceu? Ele não teve o que falar. Porque ele já sabia qual era toda a vontade do seu Senhor. Por isso ele foi chamado de amigo. Então não tem o que ele falar. Ele já sabia e não fez. Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem, então, está intimamente ligada ao tribunal de Cristo. E vamos ver rapidamente as duas passagens que falam explicitamente sobre o tribunal de Cristo aqui no Novo Testamento. Então a primeira passagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É bom que fique claro, irmãos, que corpo aqui significa o corpo de Cristo, tá? E não o nosso corpo carnal. Então, quando a gente vai ver o significado no original grego dessa passagem, significa, então, o corpo de Cristo. O que você fez, então, para edificar a igreja? Quais os materiais que você usou para edificar a igreja? Você fez a vontade de Deus ou a sua própria vontade? E a próxima passagem está em Romanos 14. Romanos 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12.
Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Importante essa passagem, irmãos. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Então não se iluda, você não vai responder por mais ninguém no tribunal de Cristo, a não ser a sua própria vida. Amém? Bom, então esse foi o primeiro ponto. O que é o tribunal de Cristo? Eu creio que não há dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, coloque nos comentários. Segundo ponto que você precisa saber: quem vai passar no tribunal de Cristo? Apenas irmãos, apenas os filhos de Deus, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Somente esses irão passar no tribunal de Cristo. Então, para que você não confunda, as pessoas normalmente, quando lê Apocalipse, você já deve ter ouvido a passagem do grande trono branco ou o grande julgamento final. Então, irmãos, não confunda. Nenhum cristão vai passar pelo julgamento final. Amém? E vamos ver o porquê não. Vamos dar uma olhadinha lá agora. Vamos lá, irmãos. Quem vai passar pelo tribunal? Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é interessante que aqui está falando que os mortos, todas as pessoas que irão passar por esse tribunal, o grande trono branco, o juízo final, são chamados de mortos. Amém, irmãos? E vamos ler uma passagem bem interessante aqui para você confrontar então com essa passagem de Apocalipse. Lucas 20, a partir do versículo 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, se você anotar, o Senhor sempre vai usar essa frase de pessoas que aparentemente morreram, mas para Deus eles vivem. Por quê? Porque tem a vida de Deus neles. Eles têm o Espírito Santo. Ora, versículo 38. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente viu então, no segundo ponto, que no tribunal de Cristo,
só vão passar aqueles que têm a vida de Deus, aqueles que são filhos de Deus, que têm dentro de si o Espírito Santo. E o grande trono branco, ou o juízo final, só vão passar os ímpios. Mas de repente você me pergunta, irmão, mas lá está escrito que vai se abrir também o livro da vida. Sim, porque o Senhor é justo. Então, além de todos os livros, com todos os feitos que as pessoas fizeram, vai se abrir também o livro da vida. E vai se constatar que o nome daquela determinada pessoa não está lá, porque o Senhor é justo. Só lembrando, irmãos, que o tribunal de Cristo acontece no final da grande tribulação. Amém? Aquela passagem que está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, que nós lemos, quando Paulo fala assim, os que estivermos vivos para a volta do Senhor, ali, aquele momento é no final da grande tribulação. Então, a coisa já vai estar muito ruim. Prova disso é o que está escrito lá no livro de Apocalipse 20. Vamos ler aqui rapidamente. Apocalipse 20, capítulo 4, a parte B. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses aqui, meus queridos, são chamados vencedores tardios. Se você não sabia, se isso é novidade para você, muitos cristãos irão ficar para a grande tribulação. E muitos se tornarão vencedores na grande tribulação. Glórias ao Senhor. Vamos então aqui para a nossa terceira e última parte das 3 coisas que você tinha que saber sobre o tribunal de Cristo. Bom, o que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Se você imaginou que seriam os nossos pecados, não, pare. O tribunal de Cristo não vai julgar pecado, irmãos, porque os pecados já foram resolvidos. Mas aí você me pergunta, irmão, nós continuamos pecando, somos pecadores. Como é que é isso? Sim, concordo com você. Só que a palavra de Deus, ela tem princípio, meio e fim. Para o Senhor, tudo já está consumado. Mas para nós, não. Ainda vamos chegar no processo final, como diz o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, entre outros. Então, nós estamos nesse processo ainda. Mas para o Senhor, tudo já está consumado. E saiba de uma coisa, Satanás já foi julgado e ele foi aniquilado na cruz. Nós só sofremos ainda os efeitos do elemento morte, porque ainda estamos nesse tabernáculo. Por isso que sofremos essa questão, por isso que o pecado habita na nossa carne, somos tão fracos e precisamos depender do Senhor a cada dia. Então vamos lá. Primeiramente, vamos abrir aqui em João 16, versículo 8. Vamos ler rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso. João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado porque não creem em mim. Versículo 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Versículo 11. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, Satanás já foi julgado.
Mas como é que funciona o trâmite de um julgamento? Vamos trazer para a nossa esfera humana. Acontece então o julgamento, o juiz dá a sua decisão e depois disso alguém executa a ordem do juiz. Os policiais que estão de serviço no tribunal, eles vão conduzir então aquele cidadão que foi sentenciado até a cadeia para que ele seja colocado na cela em definitivo. E ali então fechou aquele ciclo. Então nós aguardamos a mesma coisa. Satanás já foi julgado. Mas o livro de Apocalipse é que dá o desfecho. E nós ainda estamos nessa caminhada para que chegue esse dia, para que o reino do Senhor se estabeleça aqui na terra durante 1000 anos, e após isso, Satanás vai ser solto por pouco período de tempo e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a chamada segunda morte. Vamos abrir também aqui em Hebreus 2, para ver uma passagem bem interessante que eu já citei. Hebreus 2, versículo 14. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós fomos livres disso, irmãos. A questão do pecado está totalmente resolvida. Vamos aqui rapidamente, Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Vamos lá então em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no império das trevas e, após o Senhor nos chamar, quando cremos no Senhor, nós fomos transportados, irmãos, transportados. Nosso destino não é mais o lago de fogo e enxofre. Efésios 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Irmãos, então não é pecado. O que esse tribunal irá julgar, então? A gente volta para um versículo que eu já falei nos vídeos anteriores. 1 aos Coríntios 3. A partir do versículo 10, para a gente encerrar aqui rapidinho. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Aqui nós estamos falando do tribunal de Cristo. E aqui nós estamos falando de obras. O tribunal de Cristo vai julgar nossas obras. Mas que obras são essas? São obras feitas única e exclusivamente pela vontade de Deus. Não pela minha vontade, não pela minha bondade, não pelo meu senso de ganhar almas, de avançar no reino de Deus, não. Tem que vir do Senhor exclusivamente. E é isso que vai ser julgado lá. O quanto da minha vida foi absorvida pela vida de Cristo, o quanto da minha alma, o quanto a vida de Deus cresceu dentro de mim. E a cada dia nós caminhamos para esse fim. A cada dia, a cada semana, a cada ano, o Senhor vai tirando um pouco da nossa natureza humana e nós vamos avançando para o nosso alvo, que é conhecer ao Senhor Jesus plenamente. Amém? E aí ele diz assim, no versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, ou seja, que sobre Cristo edificou, esse receberá o galardão, o prêmio. O que é o prêmio? Reinar com Cristo durante 1000 anos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O Senhor te abençoe. No próximo vídeo, nós vamos entrar mais a fundo nessa passagem de Coríntios. Você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que acontece com aqueles cristãos que vivem uma vida relaxada, que abandonam o caminho, mas que não podem perder a salvação, porque é impossível. Senhor te abençoe. Deixe o seu like se a sua vida foi edificada. Compartilhe esse vídeo. Se tiver dúvidas, deixe aí nos comentários e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.